Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos cá para juntos, sermos edificados e fortalecidos pelo Senhor através desta mensagem, deste momento, em que podemos de alguma maneira interagir. Eu de cá, você daí, até rimou, não é verdade? Mas que Deus te abençoe, prazer estarmos juntos. Está chegando já a data quando poderemos de fato cultuarmos a Deus, ainda que a princípio com todas as devidas precauções, observando tudo aquilo que está sendo direcionado através das autoridades. Mas Deus está no controle, como sempre falamos, né? Muitas vezes essa palavra se torna tão corriqueira que a gente acaba por falar, mas não é verdade. Ela expressa uma grande verdade no sentido de que não é uma palavra apenas que passou a fazer parte do cotidiano. Deus está no controle. Ainda que muitos falem dessa maneira, mas na realidade Deus sempre esteve e sempre estará. Ele é o Senhor. Ele não entregou este mundo na mão dos homens. Ele não ficou decepcionado a ponto de abandoná-lo e, como muitas vezes acontece conosco, os humanos, quando decepcionados por alguma coisa, às vezes abandonamos um projeto, às vezes abandonamos alguns sonhos por causa de decepção, enfim. Deus não. Deus nunca abandonou os seus propósitos de governar, de reinar, e Ele está a conduzir tudo para a glória do seu santo nome, pois Ele está a separar um povo que viverá por todo sempre em sua presença, aqueles que pela fé entreguem suas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, amados, mais uma vez, bom dia a todos. Dá um bom dia para alguém que está ao seu lado, talvez sentado no sofá, alguns com o telemóvel, outros com o computador, outros conseguem jogar para a televisão, enfim, dá um bom dia, que Deus abençoe, e como sempre, quero te convidar a orar comigo, a se colocar agora diante de Deus, para que o Espírito Santo possa falar, possa usar este momento para trazer uma palavra de edificação para a sua vida. Oremos então, amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, que a Tua graça continue sobre nós. Ajuda-nos neste momento, ó Deus, a ministrar a Tua palavra. Ajuda-nos neste momento, ó Deus, a alcançar vidas. Porque, Senhor, o Senhor não depende de um contato físico. O Senhor não depende, ó Deus, que a palavra chegue à pessoa de forma ali onde estejam interagindo, Senhor, frente a frente. Deus, ainda que este é o meio que o Senhor determinou, não é o único, Senhor. Tu podes falar da forma que o Senhor quiser. Então, abençoa cada um dos teus filhos, que neste momento se colocam, ó Deus, para ouvir esta mensagem. Dê graça a mim e dê graça aos irmãos, onde estiver. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero continuar a mensagem de domingo sobre alargando as tendas, e eu creio que vai ser uma bênção essa continuação, que você possa prestar atenção, que você possa dedicar esse momento aí de quase uns 40, 50 minutos a uma hora por aí, quando a gente vai estar concluindo então este momento. Eu penso que Deus tem princípios maravilhosos para nós, através desse texto de Isaías 54. Quando Deus chama Israel a crer, a confiar na futura libertação que aconteceria para o povo. Como nós vimos e sabemos, o povo tinha sido levado cativo para o exílio, porque eles não ouviram a voz de Deus. Eles não quiseram ouvir os profetas, se arrepender dos seus pecados,
E então Deus teve que levá-los ao exílio como forma de trazer um juízo, mas um juízo que houvesse uma mudança, onde eles fossem purificados e libertos de toda idolatria. E no devido tempo, então, assim como o juízo por meio do exílio era inevitável, no devido tempo Deus também disse que traria os remanescentes de volta para Jerusalém. Deus então, usando o profeta Isaías, manda o povo largar as suas tendas. Como nós vimos a semana passada, era uma atitude, um chamado para uma atitude de fé, baseado na futura libertação que seria certa, porque a palavra de Deus não pode falhar. Então o povo convoca o povo a algumas atitudes, a sonhar com este dia, a se imaginar vendo esta mudança, libertação, ainda que a realidade que encontrariam em Jerusalém, em Judá, nesse retorno fosse difícil, mas deveriam crer que o mesmo Deus que o libertaria e extraria novamente a terra prometida, a terra recebida como herança, esse mesmo Deus iria cumprir de forma plena e fazer com que experimentassem novamente uma vida próspera, abençoada, desde que submetidos à vontade de Deus. Então a primeira atitude que deveriam ter era esticar, era, como diz aqui a palavra, alargar o espaço da tenda. Foi o que eu falei semana passada. Isso significa que eles deveriam começar a sonhar não de forma pequena, de forma minúscula. Assim como o nômade, ao preparar-se para construir uma tenda, a primeira coisa que ele faz é separar o terreno, medir, determinar o tamanho que ela vai ter ou deverá ter. Assim, Israel deveria olhar, ter uma visão de fé e confiança. Esticar as tendas, alargar as tendas das suas mentes, da sua fé, confiando totalmente na palavra do Senhor. A segunda coisa que eu disse é que eles deveriam também esticar o todo, não impedir o todo da habitação, aquilo que cobre a tenda, a habitação, e não impedir, ou seja, impedir que Deus operasse através, independente das circunstâncias. Eles deveriam ter uma atitude de fé, confiar em Deus e alargar as tendas, esticar-os todo, enfim, ter essa visão, baseado, como eu disse, na palavra de Deus, na futura libertação que era certa, como o exílio assim foi. Hoje eu quero continuar, amados, falando sobre mais duas atitudes. Então, em Isaías 54, você chega agora ao versículo 2, onde eu leio assim, ó: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não em peças. Foram os 2 pontos da semana passada. E agora diz também, estique suas cordas e mais firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes apossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Glória a Deus. Terceira atitude que eles deveriam ter hoje, que eu quero falar com os irmãos, está sobre esticar as cordas. Nós já falamos sobre estender o todo, alargar os espaço da tenda, ou seja, medir, determinar, não de forma minúscula, mas algo bem maior pela fé do que Deus queria fazer. Portanto, vamos para esticar as tendas, que diz o versículo 2, assim: estique suas cordas, no caso aqui, né, e de sua tenda. Enfim, é o que ele diz para nós. Estique suas cordas. Esticar as cordas. Amados, se uma tenda está a ser ampliada, então cordas maiores, mais fortes, terão que ser usadas.
para amarrar o todo, as estacas de sustentação, para prender bem o todo a essas estacas de sustentação. Então, se você vai ampliar, se a tenda vai ser maior, se o todo vai ser maior, então as cordas que dão sustentação da todo às estacas então precisam ser maiores e mais fortes. Isso é óbvio. Quero usar um exemplo, né? Você vê num cais, por exemplo, num ancoradouro, se tem um barco pequeno, onde pessoas, 2, 3 pessoas ali remando, eles ficam presos numa cordinha muito fina. Mas observa um navio grande, as cordas que o prendem, a âncora que é lançada ao fundo do mar. São cordas longas e muito resistentes, grossas, fortes. Portanto, esticar as cordas, então se vai ser ampliada a tenda, a corda tem que ser maior, mais comprida e, obviamente, muito mais forte para poder manter firme esse todo. Então a pergunta que eu faço aos irmãos é: como podemos aplicar isso à nossa vida hoje? Que aplicação, melhor dizendo, espiritualmente falando, podemos aplicar à nossa vida hoje? Eu quero trabalhar com os irmãos no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Você vai aqui antes, retorna ao Cântico dos Cânticos, em Eclesiastes, ou Provérbios Eclesiastes. E aqui a gente vai ver algumas lições importantes que eu quero trabalhar com os irmãos e que vai abençoar as nossas vidas. O sábio, ele diz assim, atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul ou para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, diz aqui, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente e ao entardecer, não deixes as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Glórias ao Senhor. Aqui, amado, a gente tem algumas lições, eu quero trabalhar algumas delas para as nossas vidas. A primeira está no versículo 1, quando ele diz: atire o seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Se você lançar um pão sobre as águas, você vai encontrar depois, mas você nunca encontra aquela quantidade que você encontrou, lançou. Você sempre vai encontrar ele de forma multiplicada. Ele vai estar um pouco mais inchado, mas haverá essa multiplicação por efeito das águas na vida sobre este pão. Aqui, a ideia de lançar o pão sobre as águas, ela é uma alusão ao costume oriental de lançar grãos de arroz sobre os campos alagados por inundação, por cheias. Aquelas inundações temporais, como se imaginarmos, contexto bíblico do Velho Testamento, o rio Nilo, quando em determinada época do ano ele vinha, enchia de tal maneira que ele transbordava e alagava, todas as suas ribanceiras eram alagadas, e ali então se tornava fértil para a plantação. Portanto, no costume oriental, quando essas inundações ocorrem, eles costumam lançar arroz, os grãos de arroz, sobre essas águas.
A princípio, para a pessoa inexperiente, para a pessoa leiga no assunto, para o agricultor inexperiente, isso poderia parecer um desperdício, uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, lançar sobre uma determinada região grãos de arroz nessas regiões inundadas. Mas para o agricultor experiente, ele sabia o que estava a fazer. Ele sabia muito bem que depois de algum tempo ele teria uma colheita. Aquela semente ela brotaria, mas ela ela brotaria com abundância. O agricultor experiente sabia que depois de algum tempo ele ia colher abundantemente. Não aquela quantidade que ele havia lançado, mas de forma exponencial. Porque ele lançou seu pão sobre aquelas águas, sobre aquela inundação. O que Deus está a dizer para nós é justamente isso. Que apesar do momento, apesar da circunstância, muitas vezes, parecer que nosso trabalho é inútil, que a nossa fé, que a nossa confiança em Deus, que está a orar, está a confiar, está a crer, parecer para aqueles talvez mais simples na sua fé, ser algo que sem nenhum proveito, a gente precisa entender o que a Bíblia diz sobre semeadura. É um momento de você preparar esse ambiente, de lançar o seu pão sobre as árvores da fé, da confiança em Deus, de se preparar para ver Deus operar grandes maravilhas. Porque toda vez que Deus quer operar grandes maravilhas em nossas vidas, Ele não nos dá sonhos maravilhosos. Pode até acontecer. Às vezes Ele nem fala nada. Mas muitas vezes nos leva a um deserto, a uma situação de calamidade, a uma situação de aflição, a circunstâncias adversas. Porque essa é a escola de Deus. Essa é a escola do Espírito Santo. Se você observar na história do contexto bíblico, ao longo dos anos, os registros históricos da história da igreja, você verá que todas as vezes que a igreja estava a andar por um caminho perigoso, muito próximo à visão mundana, à visão de um mundo que não tem Deus como seu referencial, Deus permitia algumas situações de perseguição. E a igreja, então, sempre havia aquele grupo que corria e se isolava para buscar a Deus, para se colocar diante de Deus. E depois de um tempo, a colheita daquele pequeno grupo, daquelas pessoas que iam buscar a Deus, a atitude delas fazia com que Deus começasse a operar de tal maneira, e a colheita de almas, a colheita dos propósitos de Deus, acontecia de forma abundante. Esse momento de você olhar para essas águas, as águas não estão tão calmas assim. Mas é momento de você semear, de você confiar, de você lançar a sua fé, de você não olhar para as circunstâncias. E, portanto, no costume oriental, o agricultor experiente via: este é o momento de eu ter uma grande abundância, aproveitando as águas de Deus. Porque Deus é Senhor de tudo. Alguém poderia dizer, como eu estou repetindo o que já disse, perder a semente vai ser inútil, é perda de tempo. Mas o agricultor experiente, já conseguia perceber, ver a grande colheita que ele teria depois que as águas baixassem, depois que tudo parecia que não deu em nada, ele teria uma grande colheita. Irmão, não espere as águas baixar para tentar fazer alguma coisa. Faça agora. Se estás limitado por situações adversas, mas tem esse momento de grande buscar ao Senhor. Não veja como inútil. Confie em Deus. Lance teu pão sobre as águas. Não pare.
Não interrompa relacionamentos, não interrompa a sua vida com Deus, não fuja da igreja. Continue fiel. E Deus vai, no devido tempo, trazer essa colheita. De forma individual, mas também de forma coletiva, no propósito geral do seu plano. Lança teu pão sobre as águas. E você vai ter essa colheita, conforme a palavra do Senhor mesmo diz, sobre aqueles que semeiam. Nos versículos 3 e 4, a gente vai pular o 2, diz assim: quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Quem fica a observar o vento não plantará, e quem fica a olhar para as nuvens não colherá, como disse aqui. Amados, a vida de um agricultor era e ainda é cheia de imprevistos. Até mesmo para a era moderna de o homem tem a seu dispor, o agricultor, toda uma engenharia voltada para esta área. Mesmo assim, quantas vezes você vê colheitas perdidas, ou por sol de mais ou de menos, ou chuva de mais ou de menos? Enfim, não é fácil a vida do agricultor. Portanto, se ele ficasse a esperar até que as condições fossem favoráveis, se ele gastasse muito tempo a tentar ler os céus, ele somente iria desviar seus olhos da tarefa mais importante a ser feita. Qual era a tarefa mais importante a ser feita? Está óbvio aqui, né? Preparar o solo, semear. Se ele ficasse a olhar, ele ia perder então tempo. Quantas pessoas estão paralisadas, que estão a olhar demasiado para a atual circunstância, elas estão perdendo tempo. Não tem que olhar, ficar preso para a circunstância de forma exagerada, exacerbada. Senão você vai perder tempo, é o mais importante no atual momento. Defina para você qual é a tarefa mais importante hoje. É ficar a pensar no futuro? Ou mergulhar em Deus? Ou preparar o seu campo? Ou arar a sua vida espiritual? Qual é a tarefa mais importante? Porque diz aqui o texto, no versículo que a gente leu, 3, quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Não adiantava ele ficar olhando para o céu, mas concentrar-se no que era mais importante. Repita essa pergunta: o que é mais importante para você hoje? Se concentre nisso. Não fique a olhar para a chuva, porque se as nuvens estiverem carregadas, negras, o natural é vir a chuva, cair a chuva sobre a terra. Ela vai derramar. Portanto, não adiantava o agricultor ficar preso a esperar, a olhar para o tempo, olhar para os céus, tentar ler aquilo que ele pudesse colher. Ele tinha que se dedicar à tarefa mais importante. A tarefa mais importante hoje é olhar para Deus, se concentrar em Deus, reexaminar o coração. Olhar, porque se nós se atentarmos para o livro que estamos a ler de Isaías, o povo estava em cativeiro. Mas o cativeiro tinha o objetivo de purificar um povo para Deus cumprir seus propósitos. Então eles tinham que olhar para o coração, olhar para a vida deles e, enfim, abandonar tudo aquilo que fizeram com que eles fossem conduzidos àquele país, à Babilônia. Cuidar da vida, deixar Deus cumprir seus propósitos. Eu penso que essa é uma das tarefas muito importantes hoje. E não ficar tentar ler as circunstâncias, dar demasiado ouvido a tantas publicações, a tantas interpretações apocalípticas terríveis. Deixa Deus cumprir seu propósito. Eu não quero saber o que está no futuro, eu quero estar no esconderijo do Altíssimo. Porque se você estiver no esconderijo do Altíssimo,
então praga nenhuma chegará à sua tenda, Deus te guardará. Eu não me preocupo se o Apocalipse vão aparecer dragões, se estrelas vão cair, se não vão cair. Eu não me preocupo com isso, até porque não tenho que viver isso. Eu tenho que estar no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso estar na presença de Deus. Ele cuidará de mim, como cuidará de você e de todos aqueles. Faça a sua parte. Deus está no controle. Então, essa era a parte mais importante do agricultor. Não tentar ler o tempo, preparar o seu terreno e lançar a sua semente. Pois ele vai dizer no versículo 4, quem fica observando o vento não plantará. Não é? Porque o vento, na linguagem rural, determina chuva, tempestade, coisa assim. Quem fica olhando para as nuvens, você não tem nenhuma nuvem no céu. Olha lá, não tem nada. Ele não vai colher. Por que não vai colher? Porque quando elas se tornassem carregadas para a chuva, seu campo não seria preparado. Eu creio que Deus está preparado a grande colheita para nossas vidas. Não vejo que eu falo acima de tudo de uma vida com Ele, de alma. Mas também vai abençoar nossas vidas. Mas se você ficar olhando para o tempo, se cruzar os braços, se abandonar a fé, a confiança, quando chegar esse momento você perdeu. Não vai colher. É tempo de nos prepararmos, de estarmos diante de Deus, de alargar nossas tendas. Glórias ao Senhor Jesus. No versículo 5 e 6, uma verdade inquestionável. Diz assim, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Irmãos, o que nós observamos desse versículo? Hoje, a ciência talvez nos dê alguma orientação de como é formado a criança no ventre de uma mulher. Mas, olhando para os tempos bíblicos, seria um recurso impossível. Até bem pouco tempo era impossível até determinar o sexo de uma criança, quanto mais da maneira que era formada, né? Então tinha aquele, está mais redondo, está mais comprido, está isso, aquilo outro, é menina. Tentava-se sempre daquela maneira onde nós bem sabemos, né? As pessoas tentavam pelas circunstâncias, enfim. O que Deus está a dizer aqui para nós é simplesmente que Ele não vemos, nem sempre vemos seu agir, mas Ele está a agir. Aqui nós vemos o agir invisível de Deus. Deus não está preocupado em falar sobre como é formado a criança. Ele quer usar o exemplo, que assim como nós não sabemos como, mas vemos o resultado, depois de alguns meses e etc., nós vemos o resultado de algo que está a ser formada, como diz aqui, no ventre de uma mulher. Assim é o agir de Deus. No momento você não vê, mas Ele está a agir. E no tempo certo vai acontecer. Porque é aqui exatamente isso. Ele ainda diz, também não pode compreender as obras de Deus. Como vai compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas? Não há como compreender. Porque Ele age, mas Ele age de forma invisível. Só que você vê depois esse agir de Deus através daquilo que se torna visível aos nossos olhos. Aquilo que nós não vemos, mas depois uma mudança, uma salvação, um milagre, alguma coisa se torna visível aos teus olhos. Porque Deus estava a agir. Ali posso usar essa palavra nos bastidores. Aqui nós vemos, portanto, o agir invisível do Senhor. Deus está a agir. Portanto, não limite esse agir de Deus, porque você não está a ver nada. Não limite esse agir de Deus, porque eu não consigo ver nada, não está acontecendo. Irmãos, quando alguma coisa não está acontecendo, com Deus ainda está acontecendo.
Ele continua a agir para que os seus planos e propósitos, para mim, para você, para este mundo, conforme Ele determinou em Jesus Cristo, Ele se cumpra de forma plena. Você verá a glória de Deus. Não limite esse agir do Senhor. Ele é invisível, mas Ele é certo, Ele é real. Como, portanto, não podemos compreender a formação desta criança no ventre da mulher, e diz, você também não compreende o agir de Deus. Mas Ele está a trabalhar no nome de Jesus. E ainda mais, o versículo 6, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá. Ou seja, não cruze os braços. Não use esse tempo demasiado para coisas que não trazem edificação. Continue a buscar ao Senhor. Voltando aqui, portanto, à quarta atitude. Essa atitude era esticar as cordas. Mas voltando a Isaías, a gente tem a quarta atitude do Isaías 54, ainda no versículo 2, depois que ele diz sobre estique suas cordas, ele diz, firme suas estacas. Firme suas estacas. Amados, o que isso significa? Veja bem, todas as atitudes que nós vimos são importantes, as atitudes anteriores, para o Senhor nos abençoar e nos fazer prosperar. Mas se as estacas que dão sustentação à tenda não estiverem bem firmadas, tudo será vão. Você viu o terreno, aumentou. Você tinha uma tenda de 2 metros quadrados, agora você tem uma tenda de 6, de 4x4, pela fé. Seu todo era pequeno, todo maior. As cordas eram pequenas, cordas maiores. As estacas, que eram também, de certa forma, pequenas, tem que ser estacas maiores e mais profundas. Porque é elas que vão dar sustentação quando a corda for amarrada, atada a elas, ou as cordas. Irmãos, se as estacas não estiverem bem firmadas, como ele diz aqui, onde ele fala, firme suas estacas. Se as estacas no chão estiverem bem firmadas, quando vier uma tempestade, quando vier um vendaval, a tenda vai ser jogada longe, vai ser arrancada com estacas e tudo. As estacas também têm que ser maiores, mas tem que estar bem firmadas, bem profundas. Firme bem as estacas. O que isso significa para nós hoje, amados? Como podemos firmar bem as estacas? Que Deus está a falar conosco. Penso que alguns já até perceberam qual texto que eu vou ler. Não adivinharam, não. Perceberam, porque conhecem a palavra de Deus. É este mesmo. Qual, pastor? Fala logo. É esse mesmo. Abra aí Mateus 7, 24 a 27, onde nos fala sobre o homem sensato e o homem prudente. Dê uma olhada o que está escrito aqui. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa com ímpeto, diz ali a uma outra tradução da palavra de Deus. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Aqui Jesus está a encerrar o sermão da montanha, onde ele falou sobre os princípios do reino.
para uma vida plena, abençoada, feliz, na presença de Deus neste mundo, que deve ser marcar a vida daqueles que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo pela fé. Jesus não disse que ouvir, ter participado daquele maravilhoso estudo bíblico na montanha, faria alguma mudança. Ouvir não muda nada, se apenas ficar no ouvir. Portanto, irmãos, firmar bem as estacas, né? Significa, irmãos, a prática da palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Você observa que nesses dois homens, os dois ouviram a palavra, os dois edificaram casas e os dois sofreram o mesmo tipo de vendavais, vicissitudes, tempestades. Foi igual para esses homens. Mas um permaneceu firme, apesar das tempestades. O outro não conseguiu, sofreu os mesmos impactos, como eu disse, mas caiu. Sua casa foi destruída. O outro texto diz que grande foi a sua ruína, ou seja, não sobrou absolutamente nada. Qual é a diferença? Um construiu sobre a rocha pela prática da palavra, estacas profundas. Amarrou a sua vida ali. O outro ouviu, mas não obedeceu. Não ligou para isso. Esse negócio de igreja, de palavra, de Bíblia, de escola bíblica. E veio a tempestade, então ele construiu sobre a areia. A tempestade veio, porque ela vem para todos. Mas seus efeitos não precisam ser igual para todos. A tempestade vem para justos e injustos, crentes e não crentes, mas os efeitos não precisam ser igual. Eles podem ser diferentes. Na vida do justo, ela tem que ser diferente. Mas será se ele tiver estacas profundas? Se tem estacas profundas, não adiantava terreno maior, toldo, cobertura maior, cordas maiores e grossas, estacas pequenas. Não adianta nada. As estacas também teriam que ser maiores. E se elas antes eram enterradas, digamos, a 1 metro abaixo, né, da superfície do chão, talvez agora tenha que ser 3 metros 4. Estacas maiores. O que sustenta a nossa vida, irmãos, não é a igreja. Precisamos de igreja, precisamos de comunhão, precisamos de congregar, precisamos de um pastor, de líderes. Não é denominação, mas não é igreja ou denominação. O que sustenta a nossa vida, irmãos, são estacas. Estacas da palavra de Deus. A prática da palavra de Deus. Isso que faz a diferença nas tempestades. Porque elas vêm. Isso que faz a diferença. Portanto, o que adiantava? Pessoas, às vezes, buscam, investem, correm atrás, tudo bem. Mas o principal da sua vida está na areia. Quando vem as tempestades, desmoronam. Perdem a confiança, a fé. Ou tentam, de alguma forma ali, fazer algo temporal, tenta um paliativo, tenta consertar, o que pode até ser consertado, mas da noite para o dia. Eu costumo dizer, irmãos, e quero repetir aqui, que a vida espiritual, ela não é uma corrida de 100 metros. Já me ouviram falar isso muitas vezes, e eu ouvirão ainda enquanto eu estiver a ministrar a palavra de Deus, porque ela é incrível essa comparação. Ela é uma maratona. E só consegue correr uma maratona quem está bem preparado. No nível reto, praticamente todos são iguais. Mas quando chegam as subidas, ali é que se define vencedor e perdedor. São nas subidas.
Você já percebeu que nas maratonas onde os africanos participam, eles normalmente começam bem lá atrás? E outros lá na frente, mas quando chegam as subidas, pouco a pouco eles vão ganhando terreno e vão embora. Por quê? Porque suas estacas, se posso assim dizer, são profundas. Estão mais bem preparados para os climas adversos, para as subidas no sentido de adversidade da vida. Estão bem mais preparados. Irmãos, o mais importante não é o prédio, são os fundamentos. Ainda que olhemos para o prédio, ainda que demos valor ao revestimento, mas ele só existe porque há fundamentos profundos. Portanto, firme bem as estacas. E só podemos fazê-lo pela prática da palavra de Deus. Ouvir e praticar. Assim, sua tenda, por maior que seja, estará firmada, mesmo quando enfrentar tempestades. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Apesar de vivermos tempos difíceis, não deixe de sonhar, de planear, mas com os olhos firmes em Deus. E tendo por base essa vida prática da palavra de Deus, confiando em suas promessas, pois elas não caducam, elas não têm prazo de validade, simplesmente porque são atemporais. Deus é o mesmo e o será por todo sempre. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Que Deus fortaleça a sua vida. Eu quero orar, quero abençoar a tua vida. Espero que essa mensagem, as duas, tenham te ensinado muitas coisas, tenham te levado a meditar, a pensar e a mudar, a tomar atitudes, firmar bem suas estacas em nome de Cristo Jesus. Amém? Oremos então. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Cristo Jesus. Senhor, eu quero orar e já estou a fazê-lo, ó Deus, para abençoar a cada um dos irmãos, aqueles os quais o Senhor tem me colocado como pastor, o Senhor tem, ó Deus, enfim, levado a tua igreja, colocado nesse aprisco. Que o Senhor abençoe esta igreja de Nova Vida aqui em Massamá, a igreja, os irmãos, cada família, cada pessoa. Não sabemos exatamente como estão, mas obviamente alguns talvez tenham vivido um tempo mais difícil, Senhor. Acho que a tua graça seja sobre esta igreja, sobre cada irmão, no nome de Cristo Jesus. Mas oro também por cada pessoa que esteja a assistir a esta mensagem, independente, Senhor, da denominação. Senhor, Tu és o único Deus. Por aqueles que ainda vão ouvi-la, Senhor, assisti-la, meu Deus, tome em Tuas mãos, tome essas vidas, tome suas famílias. Senhor, que o Espírito Santo possa aplicar esta palavra ao coração de cada pessoa. Tome em Tuas mãos, ó Deus, nossa família, nosso lar. Senhor, que a Tua graça continue sobre nós e dá-nos sabedoria e entendimento para vivermos de tal maneira, Senhor, que tenhamos estacas da fé, estacas da prática, da palavra de Deus, profundas, para que possamos permanecer firmes em todas as adversidades que ainda certamente virão ao longo desta caminhada, deste mundo, Senhor, que precisa, Senhor, seguir, mas que se cumprirá cabalmente a Tua palavra, conforme o Senhor a determinou até que chegue o último dia. Senhor, guarda a Tua igreja, guarda Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero, primeiramente, ainda incentivar os amados a não esquecer, né, dentro da sua fidelidade, aquilo que certamente você possa estar de posse, receber. Que Deus abençoe. Enfim, me refiro à fidelidade dos dízimos. Neste momento, nós também temos nossos compromissos. Sei que você tem os teus, mas fidelidade é fidelidade.
A gente é fiel naquilo que Deus traz às nossas mãos. Se Deus trouxe algo em nossas mãos, se Deus nos deu um salário, se nós recebemos algo, então ali há uma fidelidade para com o Senhor. Se você tiver dificuldade de fazer uma transferência, coisa parecida, pode ligar para mim, a gente marca alguma coisa assim, mas que Deus te abençoe, que você não esqueça de exercitar sua fé dentro daquilo que possa chegar às suas mãos. Obviamente, que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Quero aproveitar este momento para orar também por uma pessoa importante, todas são lá no Brasil, Francisca, que tem alguns sintomas, né, desse Covid. Ela é tia do meu genro, né, do esposo da minha filha, Mariana. Eu quero abençoá-la com palavra de oração e também agora me reportando ao Brasil, também as mães, né, lá no Brasil. Hoje é Dia das Mães. Que cada mamãe aí seja abençoada em nome de Jesus, a minha mãe, né, e enfim, todas aquelas que estão lá. Que Deus abençoe vocês, no nome do Senhor. Então eu quero orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Primeiramente pela Francisca. Pai querido, em nome do Senhor, quero colocar Francisca em Tuas mãos. Francisca está, ó Deus, já com sintomas ou desconfia, Senhor, que ela também foi atingida por esse vírus. Mas nós colocamos ela em Tuas mãos, te pedimos graça, te pedimos misericórdia. Assim como cada pessoa, Senhor, que de alguma forma está a sofrer por causa deste Covid, ó Deus. Senhor, toma nas Tuas mãos. Cito Francisca pelo nome porque a conheço. Que a Tua graça seja com ela, seja sobre Felipe, seja sobre Mariana, seja sobre a família. Que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor coloque as mãos de maneira a que se a confirmar, ó Deus, ela possa também ser, Senhor, submetida a tudo que é necessário, mas que seja restaurada para a glória do Teu nome. Tu possa guardar ela, guardar a família, guardar a todos. Senhor, que a Tua graça venha também, Senhor, ao Pai, inibir, inundar, Senhor, destruir, operar de forma, Deus, para que haja uma mudança, uma restauração, e que este vírus, Senhor, isso tudo tenha acontecido, ó Deus, seja aniquilado no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Tu possa abençoar o Teu povo de forma geral, Senhor, o mundo, ó Deus, porque Tua graça, o Teu sol também vem sobre justos e injustos, como a Tua palavra. Então que a Tua graça venha sobre pessoas, nações, que Tua misericórdia, ó Pai, se cumpra, e em especial naqueles que nós podemos citar pelo nome, como eu já fiz, ó Deus, em nome de Jesus. Também a presença e oração às mamães, a minha mãe, a minha sogra, Senhor, a mãe da minha esposa, enfim, Senhor, a mãe, ó Deus, da esposa do meu filho, enfim, Senhor, a irmã Nath, tome em Tuas mãos as mamães, lá no Brasil, Senhor, que Tua graça seja sobre elas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, bom dia a todos, Deus abençoe sua tarde, seu almoço, sua comunhão. Assistam filmes, de preferência cristãos, louvor, enfim, leiam. Que Deus abençoe. Até quarta, quando a gente vai postar mais uma mensagem para a edificação da igreja, dentro deste propósito, até que a gente volte a um convívio mais íntimo no contexto do prédio da igreja. Deus abençoe. Bom dia em nome de Jesus.